Deus trabalha no silêncio, mas nunca está distante. Há momentos em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Oramos, esperamos, clamamos e nada parece mudar. O coração se pergunta se Deus ainda está ouvindo, se Ele continua perto. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é ação invisível, é cuidado profundo, é amor trabalhando onde os olhos não alcançam. C.S. Lewis nos ajuda a compreender esse mistério. Ele afirma que Deus sussurra em nossos prazeres, fala à nossa consciência, mas grita em nossas dores. Para Lewis, o silêncio de Deus não significa indiferença, mas um chamado ao amadurecimento espiritual. Quando Deus silencia, Ele não se afasta, Ele se aproxima de uma forma mais profunda, moldando o coração. A palavra confirma isso no Salmo de número 46, versículo de número 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se não é desistir, é confiar, é reconhecer que Deus continua soberano, mesmo quando tudo parece parado. A história de José, filho de Jacó, nos mostra com clareza como Deus trabalha no silêncio. José recebeu sonhos que vinham do Senhor, sonhos cheios de promessa. No entanto, entre a revelação e o cumprimento, houve traição, abandono, injustiça e prisão. Anos de silêncio, nenhuma explicação, nenhuma resposta imediata. José foi vendido pelos próprios irmãos, lançado numa terra estranha, acusado injustamente e esquecido na prisão. Humanamente, tudo indicava que Deus estava distante, mas Deus estava presente em cada detalhe, alinhando acontecimentos que José jamais poderia controlar. Em Gênesis, capítulo de número 50, versículo de número 20, José declara algo que revela profunda maturidade espiritual. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O silêncio de Deus não foi atraso, foi preparação. O esconderijo foi o caminho para o propósito. C.S. Lewis dizia que Deus não tem pressa, porque Ele vê o quadro completo. Nós enxergamos apenas fragmentos, mas Deus contempla a obra inteira. O silêncio de Deus não é descuido, é precisão. Outra história poderosa é a de Davi. Ele foi ungido rei ainda jovem, escolhido por Deus entre seus irmãos. A promessa foi clara, o chamado era evidente, mas depois da unção, o silêncio se instalou. Davi não foi direto para o trono. Ele voltou para o campo, cuidou de ovelhas, enfrentou perseguições, fugiu para o deserto e viveu anos de espera. Quantas vezes Davi deve ter se perguntado quando a promessa se cumpriria? Saul continuava no trono, a injustiça parecia vencer e Deus permanecia em silêncio. Mas naquele silêncio, Deus estava formando um rei segundo o seu coração. No primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 13, a Bíblia relata a unção de Davi. Já no Salmo de número 27, versículo de número 14, o próprio Davi escreve: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Ele aprendeu, no silêncio, a confiar. C.S. Lewis afirmava que confiar em Deus significa descansar mesmo quando não entendemos o caminho. Para ele, a fé verdadeira não exige explicações constantes, mas entrega. Deus usa o silêncio para aprofundar raízes que sustentarão grandes promessas. Se hoje você sente que Deus está em silêncio, lembre-se de José no cárcere e de Davi no deserto. O silêncio não foi o fim da história deles, foi o processo que os conduziu ao propósito. Isaías declara no capítulo de número 30, versículo de número 18, que o Senhor espera para ter misericórdia. Deus espera o tempo certo porque ama. Ele não se atrasa e nunca abandona.
Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28, nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas incluem o silêncio, a espera e as lágrimas escondidas. Descanse seu coração. Deus trabalha no silêncio, mas nunca está distante. Quando a resposta chegar, você perceberá que Ele esteve presente o tempo todo, cuidando de você com amor perfeito.